Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre integração por partes. Essa é a primeira aula, o primeiro exemplo dessa técnica. A integração por partes é uma técnica que vai permitir que nós tenhamos uma integral mais simples de resolver do que a integral original. Então, existe uma fórmula que vai definir isso, que é o uso dessa fórmula aqui, conhecida como fórmula da integração por partes. Qual é a ideia principal? É escrever a integral dada na forma u dv e, a partir daí, estabelecer essa igualdade. A integral original escrita na forma u dv é igual a u vezes v menos uma nova integral v du. Observem que nessa técnica não há mudança de variável, então essas são variáveis auxiliares que não vão interferir na mudança do intervalo de integração caso este exista. Então nós vamos começar com um exemplo. No nosso primeiro exemplo, vamos fazer a integral de x vezes ln de x dx. Bom, primeira coisa que a gente deve perceber é que não existe no nosso formulário a integral de ln de x direta. Então, na hora de escolher u e dv, nós devemos observar o seguinte: u deve ser uma função cuja derivada possa ser obtida facilmente, porque nós vamos precisar de du, e dv deve ser uma função cuja integral pode ser obtida facilmente, porque a gente vai precisar do item v que aparece aqui na fórmula. Então, a gente pode seguir a mesma ideia da identificação de u usada lá na regra prática do LIAT. Logarítmica, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Então, na nossa integral, nós temos um produto de uma algébrica, que é x, por uma logarítmica, que é o ln de x. Então, seguindo aqui as orientações, nós vamos chamar o ln de x dx de u, apenas ln de x. ln de x vai ser o nosso u, e x dx vai ser o nosso dv. Então, a utilização da técnica da integração por partes, ela necessita de 4 termos, u e dv, que são definidos a partir da função. Então, no nosso exemplo, o nosso u é ln de x, e o nosso dv é o que sobrou, que é o x dx. Precisamos, então, de u e v. U já é definido na escolha inicial. V vai ser obtido como? A partir da integral que foi chamada de dv na integral original. Menos a nova integral de v, integral de dv, menos du, que vai ser obtida a partir da derivada de u, obtida ou definida na integral original. Então, nós vamos precisar desses 4 termos. U é ln de x. Du é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x dx. O dv, x dx. Para obter v, a gente deve integrar o x dx. Integral de x dx, x ao quadrado, sobre 2, mais a constante. Aqui a gente não vai utilizar essa constante, uma vez que a integral ela não vai terminar com esse processo, porque a partir da aplicação dessa integração, a gente vai obter uma nova integral. E já sabemos que no final, as constantes todas vão gerar uma única constante. Então, a gente suprime a indicação do mais c nessa primeira etapa, para escrever a integral, a constante aleatória no final, representando as constantes que vão aparecer durante o processo. Então, utilizando a fórmula da integração por partes, teremos o seguinte: u vezes v, então aqui está a fórmula, né? U vezes v menos a nova integral, que é v du. Então,
Então, o nosso U é ln de x. O nosso V, x2 sobre 2. Menos a nova integral V, que é o x2 sobre 2, vezes du, que é 1 sobre x dx. Então, esses 4 elementos que aparecem aqui no resultado da integração por partes, eles vêm daqui. U e dv definidos na integral original. V definida a partir da integral do dv. Du obtida a partir da derivada de u. Então, desse novo resultado, nós vamos conseguir simplificar a nova integral. Então, x² sobre 2 vezes 1 sobre x, a gente pode cancelar um x do denominador com x do numerador. Então, aqui x² a gente cancela com x elevado a 1 do denominador. E vamos chegar no novo resultado. Então, vou reescrever essa primeira parte, colocando a algébrica na frente, porque é mais comum a gente escrever dessa forma, menos a integral que foi simplificada, que vai ser x sobre 2 dx. E aí a gente precisa resolver essa nova integral. Então, meio é uma constante, nós vamos retirar da integral. Então, menos meio, integral de x dx. Essa integral de x dx, que foi obtida a partir dessa técnica, é uma integral que a gente pode resolver direto. Com isso, a gente consegue terminar e integrar a função. Então, x² sobre 2, ln de x, menos meio, vezes a integral de x dx, que vai nos dar x² sobre 2. E aí sim aparece a constante, representando todas as constantes do processo. Então, reescrevendo, x² sobre 2, ln de x, menos x² sobre 4, mais uma constante. Esse resultado ainda pode ser escrito de outra forma, colocando x² sobre 2 como fator comum, e aí a gente poderia escrever x² sobre 2, que multiplica ln de x, menos meio, mais uma constante. Bom, na próxima aula a gente vai acompanhar um outro exemplo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar por e-mail, podem acrescentar um comentário. Até a próxima!